E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, como vocês viram no título do vídeo, menos dor e mais amor. Eu escolhi esse título de hoje porque eu acho que a dor e o amor, elas estão relacionadas de certa forma. São emoções que, na minha opinião, estão relacionadas. Às vezes a gente não consegue amar o outro e nem se amar pelo tanto de dor que a gente sente. Seja essa dor emocional, física, né? Porque a gente sabe que tem questões de agressões, né? Também que acontecem. Então, por que menos dor, mais amor? Quanto mais você começa a se olhar, quanto mais você começa a perceber as dores que você tem, você consegue ter mais amor por você e pelos outros também. Então, por exemplo, no meu caso, eu sentia muitas dores emocionais porque eu sempre fui uma pessoa que queria ser vista e eu nunca conseguia ser vista da forma que eu gostaria por uma única pessoa, né? Então, como eu não conseguia ser vista, como eu não conseguia me sentir amada da forma que eu gostaria, eu sentia muita dor. E com essa dor vinha raiva, com essa dor vinha tristeza, com essa dor vinha um tratamento não muito legal com as pessoas, porque aí dói em você. Você não vai dar amor, né? Você vai dar dor quando você tem dor. Então, às vezes você encontra uma pessoa que é super raiventa, ríspida e você não sabe por que aquela pessoa é daquela forma. Muito provável porque ela tem muita dor. Ela não consegue te olhar com amor. Ela não consegue se olhar com amor. E esse era um pouco do meu caso. Eu não conseguia me olhar com amor e não conseguia dar amor pra ninguém. Porque não fazia sentido pra mim. Sabe? Se eu não tinha aquilo que eu queria, como é que eu ia dar amor pra alguém? Eu não conseguia dar pra mim, então, que dirá os outros. Então, quando você começa a vasculhar um pouco mais sobre você e você vai vendo quais são os pontos de dor que você tem emocional, que de certa forma às vezes acaba até indo pro corpo também. Eu era uma pessoa que sentia muito mais dor, eu sinto dores no corpo devido a excessos, né, da dança. Então, para quem não sabe, também eu sou professora de dança, sou formada em educação física, trabalho com dança há muitos anos e dancei durante a minha vida toda. Então, eu comecei com balé clássico e era algo muito, na época que eu fazia, muito rígido, né? Até hoje eu acredito que seja, mas não sei como que tá esse mundo do balé clássico, mas na minha época era muito rígido. Então, além de eu ser uma pessoa que me cobrava muito, eu era muito cobrada também na dança, né? E olha que engraçado. Eu me cobrava muito porque eu queria ser amada. Então eu tentava ser de vários jeitos, fazer várias coisas. Eu não tentava me moldar, mas eu tentava fazer coisas para que eu pudesse me ver, às vezes de uma forma meia estranha, né? Mas eu tinha as minhas artimanhas para poder ser vista. E às vezes eu era vista de uma forma negativa. Então eu era vista de uma forma que era só para brigar comigo. Então fazia arte, sabe? Essas coisas de criança, de adolescente. Fazia coisas que não podia, falava coisas polêmicas para criar coisas e assim a pessoa começar a me ver. Então eu fui crescendo nessa. Inclusive fui pro balé clássico, que era uma dança super rígida, que me colocava mais rigidez ainda. Então, olha como a gente também, além de ter mais dor, quando a gente está nesse estado emocional mais fragilizado, mais complexo, a gente também busca a dor. Então, eu também vejo que eu busquei muita dor na minha vida. Então, em várias questões, no balé clássico era algo que eu me libertava, mas com o tempo eu fui percebendo que se eu queria ser uma bailarina profissional, eu teria que ser um pouquinho mais rígida. E esse pouquinho mais rígida era aquela ideia da perfeição. Então eu nunca me sentia boa o bastante, né, para dançar aquilo, por mais que eu recebia elogios, né, dançava, fazia minhas apresentações, fazia testes, eu mesmo assim não conseguia ver esse potencial em mim. Então, olha que engraçado. Quanto mais dor, né? Então eu comecei a perceber que com o tempo essas dores, né, emocionais, elas começaram a tomar conta da minha vida completamente, né? Então eu comecei a perceber que quanto mais eu buscava essa Cristiane perfeita, mais dor eu sentia. Quanto mais eu queria aprovação, mais eu tinha desaprovação. E aí o que aconteceu nesse meio tempo, né, com as minhas
com as minhas terapias, com encontrar o chair dance também. Para quem não sabe, eu sou professora de chair dance, faço workshop de chair dance. Então era algo foi muito aos poucos que eu consegui ir saindo disso, né? Com todas essas coisas. Foram várias questões. Livros, né? Eu achei muitas coisas nos livros. Então, já é uma dica muito legal para vocês. Busquem muitas coisas em livros. Busquem o conhecimento nos livros, na leitura, né? Eu sou suspeita, adoro ler, eu adoro a informação, eu adoro o autoconhecimento. Eu venho buscando isso há bastante tempo já. E venho encontrando, graças a Deus, né? Então, eu fui percebendo que, aos poucos, isso foi se desfazendo. E quando eu menos esperei, todo aquele amor que eu queria, todo aquele reconhecimento que eu queria, eu tive. Mas olha que engraçado, não foi na euforia. Eu não fiquei eufórica porque me validou, porque eu já estava me sentindo, eu já tinha comigo esse valor, sabe? Já estava validada por mim. Então eu não estava mais esperando esse valor do outro. E quando eu falo menos dor, mais amor, é onde eu consegui me ver com mais amor. Então a perfeição, ela foi dissolvendo. Hoje eu tenho uma outra concepção do que seria perfeito. A liberdade de ser quem eu sou, da forma que eu sou, óbvio, está sendo cada vez mais construído, né? Porque a gente acaba se desconstruindo para construir uma nova pessoa. E eu vejo eu nesse caminho de nova pessoa, uma pessoa completamente diferente. Então, quem me conheceu, sei lá, 10 anos atrás, não é a mesma Cristiane, né? Hoje eu busco coisas completamente diferentes. Hoje eu busco paz, eu buscava caos, porque o caos, de uma certa forma, me dava um ganho, né? Eu tinha um ganho com o caos, eu tinha uma atenção, mesmo que negativamente, mas eu tinha. Então, quando a gente se dá mais dor a gente vai ter. Então, um exercício que eu posso deixar aqui para ajudar, né, quem está nessa caminhada de autoconhecimento, começa a, de fato, olhar para essas dores. E como que eu olho para essas dores? Por exemplo, você pode, né, eu gosto de escrever, isso me ajuda muito. Mas se você acha mais fácil fazer um vídeo e depois ver o vídeo, conversar no vídeo sozinho, depois apagar e você ver o que é melhor para você. Mas eu vou dar eu não gosto de chamar de... Eu vou dar esse apoio, tá? Vou dar esse apoio, que eu acho que é mais legal. De como vocês fazerem esse exercício. Então, como vocês fazem esse exercício? Você vai escrever o que você sente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito triste, você vai começando a se perguntar, eu me sinto triste, por quê? E você vai olhando para várias áreas da sua vida. Olha você com você. O que te causa tristeza quando você olha para você e para sua vida? Depois você vai, sabe, esmiuçando. Em mim, eu me sinto triste comigo por causa do quê? Por causa de mim ou alguém fez? Vamos supor que alguém fez, seja alguém da sua família. Você se sente triste porque você não se sente amada. E aí, então você vai colocar quem que é essa pessoa da sua família? O que essa pessoa te fez que você não se sente amada? Por que você não se sente amada? Entendeu? E aí você vai indo aos pouquinhos para você ir achando os pontos. Depois que você foi achando vários pontos, ou um só, enfim, você vai esmiuçando mais ainda. E no final, você vai fazer essa pergunta, vai fazer uma pergunta. Por que, se essa pessoa não me dá o que eu quero, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que, vamos continuar na questão que você acha que você não tem o amor suficiente da sua família. Você acha que esse amor da sua família, ele vai vir? Você fazendo alguma coisa? Ou você não fazendo nada? Tem alguma coisa que você pode fazer para a pessoa te amar forçadamente? Tem alguma coisa que você pode fazer para a pessoa te enxergar? Você já fez isso? Começa a se fazer essas perguntas e vai respondendo. Depois, no final, você vai se perguntar por que você quer se sentir amada por essa pessoa, tá? Isso é só um exemplo. Isso pode ser com raiva, isso pode ser com medo, isso pode ser com várias emoções, tá? Só para uma pincelada aqui rápida. Depois você me deixa aqui nos comentários qualquer coisa. Se eu puder, eu te ajudo nesse exercício, que é um exercício que eu fazia bastante e ainda faço quando eu tô em dúvida sobre alguma coisa, sobre decidir algumas coisas. Então eu ponho os prós e os contras e aí eu vou listando o que tem mais negativo, eu vou olhando para esses negativos, vendo se realmente é negativo, se é coisa da minha cabeça, sabe? Se alguém falou,
Então você vai esmiuçando ao máximo. Depois você faz essa pergunta para você, se tem algo que você possa fazer para essa pessoa te amar. E aí, muito provável que você vai, se você tiver, né, nessa caminhada de autoconhecimento, você vai começar a perceber que não. Você vai perceber que você não pode fazer nada para alguém te amar. Que esse sentimento, ele vem de lá para cá e não daqui para lá. Você não tem coisas que você tem que fazer para você ser amada. Você só é você e pronto, acabou. E aí quando você começa a entender isso, se esse for o seu caso, você vai começar a perceber que não vale a pena continuar se tornando alguém para ser amada ou fazer alguma coisa que alguém queira para que ela te dê esse amor. Você vai começar a perceber que isso não vai valer a pena, isso só vai se destruindo, só vai te destruindo, não vai te trazer nenhum benefício, né? Ou então vai te trazer esse benefício que eu disse, que é um ganho bem pequeno de uma atenção que você tem que criar alguma coisa, né? No meu caso, eu tinha que criar uma polêmica, algo negativo, fazer uma coisa errada para que essa pessoa me visse. Ou seja, eu estava tentando fazer algo que eu não era, tentando ser algo que eu não era, né? Porque de essência eu vejo que eu não sou tão irritada como eu era, eu não sou tão nervosa como eu era, eu não sou tão agitada como eu era, que a agitação, o nervoso, tudo vinha porque eu não tinha aquele amor, porque eu não tinha aquela atenção. Então depois que você fizer tudo isso, esmiuça bem, sabe? Se faça muitas perguntas, uma em cima da outra, e vai respondendo essas perguntas. E se for em qualquer outra área da sua vida, também vai fazendo. Por quê? Ah, mas eu não me sinto amada. Por quê? Ah, eu não sinto vista. Por quê? Por quem que eu gostaria de ser vista, então? Sabe? Eu não me sinto vista por mim? Alguém me falou alguma coisa? Mas isso que essa pessoa me falou, o que causou em mim? Sabe? Você vai perguntando coisas pra você e você vai vendo que você vai desenhar algo que te traz mais dor do que amor. Então, por isso que eu fiz esse vídeo também, pra gente bater um papo sobre isso, menos dor, mais amor. Porque se alguém tiver que te amar, seja essa pessoa da sua família ou não, ela tem que te amar pelo que você é, não pelo que você faz para que ela te ame. Que aí você foge de quem você é. A melhor coisa é as pessoas te amarem pelo que você é, porque aí sim ela te ama de verdade. Porque aí sim ela tá amando o que você é. E você pode ser, você pode continuar sendo. Então, foi só uma pinceladinha aqui de um pouquinho do que eu faço, né? E do que eu fiz por muito tempo, para poder ir nessa caminhada de autoconhecimento. Então eu também quero contribuir aqui com você, né? Então se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que também precise desse toquezinho, né? Então eu venho com algumas uns pitacozinhos, sabe, um apoio, um pequeno apoio, uma pequena ajuda, para que você comece a olhar um pouco mais para você com mais amor e sentir menos dor. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Deixa aqui nos comentários se você já fez essas perguntas, se você se faz essas perguntas, se você quer fazer mais sobre, que aí a gente bate um papo aqui nos comentários também, a gente vai conversando sobre isso e um vai ajudando o outro e a gente vai se desenvolvendo aqui nessa caminhada de autoconhecimento, porque tem muita coisa que me ajudou na internet. Eu tô só querendo contribuir com tudo e com todos que me ajudaram, mesmo que inconsciente, nessa minha luta e nessa minha caminhada, né? Hoje eu não chamo de luta, mas essa minha caminhada, essa experiência aqui que eu vivo na Terra e que eu quero tirar o melhor dela, né? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!